Sejam muito bem-vindos, vocês estão no podcast Cristo é a Palavra. É uma alegria receber todos vocês aqui, esse podcast que tem o objetivo de falar de Cristo e falar da Palavra de Deus, como Ele se revela na sua Palavra, e isso é maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito oportuno, um tema muito importante, que é música, que é louvor, e nós estamos aqui com um convidado ilustre, a missionária Karen. Muito boa noite, missionária, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, é bom estar de volta aqui, no podcast, conversando agora com o Felipe, Agradeço novamente o convite e àqueles que também estão assistindo, boa noite. Muito bom. Nós vamos estar fazendo uma oração para iniciar o podcast de hoje, tá? E seguiremos assim. Pai Santo, nessa hora queremos te engrandecer, queremos te adorar, queremos, ó Deus, te entregar esse momento, que o Senhor fale conosco, fale com cada um aqui que está presente. Pai, através desse tema, através desse conhecimento que o Senhor nos revela. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Eu falei aqui missionária, mas também musicista, Eu queria ouvir um pouco mais de você, todo mundo aqui. Qual que é a sua formação musical, para a gente poder introduzir aqui, falar um pouco de música e da sua experiência. E como você atuou já profissionalmente com música? Então, desde quando eu era pequena, eu nasci com fenda de palato, então eu não tenho a marca, dos lábios abertos, mais lábio leporino, mas o céu da boca ele nasceu aberto. Então, quando eu era neném, ainda teve que fazer operação, E aí os meus pais me levaram para São Paulo para fazer cirurgia, e desde pequena, com sopro no coração, então a música ela também auxiliou na área da saúde, que ela tem isso, Eu comecei com a flauta doce, que trabalha a respiração, que trabalha também a concentração. Eu tinha aproximadamente 7 anos, se eu não me engano, Eu sempre via a pessoa que tocava órgão na igreja quando eu era pequena, e eu ficava, meus pais que lembram disso, Eu ficava encantada com aquela mulher tocando, ficava do lado, assim, querendo tocar também, meus olhos brilhando. E então, quando eu comecei a fazer flauta doce, minha professora tocava piano para acompanhar, até o dia que eu falei assim, eu quero tocar aquele negócio ali também, E aí eu comecei a fazer aula de piano, e quando eu fiz 17 anos, eu já estava fazendo um curso técnico de piano erudito na Faculdade de Música do Espírito Santo, que é a FAMES. Eu estava fazendo o técnico lá e eu passei na Federal, do Espírito Santo, que é a UFES, para fazer licenciatura em música, que é focado principalmente na área pedagógica de ensino infantil, então para crianças pequenas. E como não é o diurno na UFES, na Federal é diurno, de manhã e à tarde, eu também fiz disciplinas à noite do bacharel, então eu não tinha tempo para conciliar com o técnico de piano erudito da FAMES, e eu escolhi a Federal, obviamente, que não era um técnico e também estava me dando um diploma. Então, eu tenho essa formação, eu também fiz pós-graduação, pela USP, com pessoas muito boas na área de orquestra, orquestração, e também para banda mesmo, trabalhar com banda, com coral. Foi assim, eu tenho esses estudos, e trabalho com música desde os 15 anos, na verdade, que como meu pai, o trabalho dele é plantar igrejas, então normalmente não tem nenhum músico. Quando ele começa, não tinha ninguém, aí quando eu tinha 12 anos, eu comecei a tocar na igreja, e aos 15 anos, com a necessidade de formar músicos para tocar, e aí as minhas amigas, você toca, eu quero aprender a tocar também, e aí eu dei aula para as minhas amigas, para as pessoas da igreja, para a comunidade, e assim eu fui desenvolvendo, chegando a trabalhar em alguns conservatórios, escola de música e aula particular. Então, essa é mais ou menos a minha vida enquanto músico. Muito bem, muito bem. E a nossa segunda pergunta aqui, claro, é referente à sua atuação mesmo, dentro
da igreja, né? Então você pincelou um pouco, detalhe um pouco mais para a gente, né? Como que é essa atuação sua dentro da igreja. Você já citou também quanto ao apoio que você dava ao seu pai, que é pastor, né? E como você desenvolve isso? Então, com relação à igreja, eu dou aulas de música mesmo, então uma pessoa que normalmente não sabe nada, né, de violão, bateria, baixo, começa do início para poder ser introduzido naquele instrumento, e quando chega a um certo nível, eu não sou expert em todos os níveis também, porque não tem como, o músico ele tem que focar no instrumento dele. O meu instrumento é o piano. Então, quando esses alunos chegam a um certo nível, eu passo eles para um profissional daquele instrumento, onde eles já têm pelo menos o mínimo, o beabá, sabe onde são as notas, o mínimo dos acordes. E aí, o pianista é o que eu sigo mais. Mas dentro da igreja é formar músicos, trabalhar também, por exemplo, com a liderança da música, né, ou com os próprios integrantes, para que eles entendam que trabalhar em equipe, tocar em equipe em uma banda é extremamente diferente de você tocar sozinho em casa. Você não pode estar em uma equipe achando que você está tocando, eu vou tocar meu instrumento, fiz a minha nota, tudo bem e pronto. Não. Principalmente quando se trata de igreja, um ambiente cristão. Eu já toquei em casamentos, mas é diferente, totalmente diferente você tocar na igreja, porque você está louvando, né? Você está junto com a igreja adorando ao Senhor, não só pelo próprio ambiente em si, mas a sua função enquanto músico, enquanto equipe, ela é diferente. Então, essa é uma das coisas. Eu também trabalhei muito com coral, amo de paixão coral. Nossa, eu sou apaixonada. Então, é maravilhoso. Quando o coral canta muito bem, que ele vai desenvolvendo o processo de desenvolvimento, a evangelização através das músicas, né? Então, teve igreja que eu participei que o coral ele apresentava no final do ano, ou na Páscoa, em praças. Nós apresentamos em shoppings, em hospitais também, além do ambiente da igreja, mas, ao mesmo tempo, também a gente apresentava aos domingos, e tinha gente do coral que não era membro da igreja, porque nós entendíamos que, como nós estamos cantando músicas cristãs que falam sobre a nossa fé, que, por exemplo, na França, nós cantávamos o Credo Apostólico, que é um dos nossos símbolos de fé. Nós cantávamos também o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso está no céu, a gente estuda a letra da música, a gente lê. Então, isso traz não só cultura, mas isso também traz a pessoa para o ambiente que a gente vive, que nem sempre é o ambiente daquelas pessoas. E teve gente, graças a Deus, pela misericórdia dele, que eles se converteram, né, através do coral. Então, isso é realmente algo muito importante, assim, onde eu trabalho na igreja, que eu gosto. Na área da música, né? Então, como professora, como formadora de músicos e também, assim, auxiliando, né, nessa caminhada cristã. Muito bom. A música está muito presente na igreja. A igreja, ela é muitas vezes marcada pela música e ela está muito presente, e isso nos leva aos fundamentos do que a gente costumeiramente chama de louvor. O que é louvor? Você citou, né? E agora detalha para a gente o que é louvor e adoração. Existe diferença entre eles? Existe uma grande diferença, na verdade, entre eles. Eles são distintos. Por exemplo, o louvor, ele é a expressão externa da nossa gratidão pelo que Deus ele fez, ou pelo que Deus ele faz ainda, né? Porque ele é o Criador, então ele criou todo mundo, então eu reconheço que ele criou todo mundo, e, ao mesmo tempo, ele mantém o mundo, ele não criou e deixou largado para lá. Então, eu louvo a Deus por isso. Em Salmos, capítulo 48, eu não vou ler, gente, o Salmo todo, eu convido você a ler depois, né? Mas vou citar algumas coisas que estão escritas aqui. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, todas as suas legiões celestes, o sol e a lua, todas as estrelas luzentes. Então,
também aquelas que a gente vê lá no céu à noite, né? Louvam o Senhor. Os céus dos céus, as águas que estão em cima do firmamento, pois o Senhor mandou e eles foram criados. Então, Deus enquanto Criador. E aí, louvai-o da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que executam a palavra. Então, a criação do Senhor louva Ele. Quando o pássaro canta, né? Ele está fazendo aquilo para o qual Deus o criou, para cantar. Então, ele está louvando o Senhor porque ele faz aquilo porque o Senhor criou ele para fazer. Ele está fazendo a função dele na criação. E quando a gente lê em Salmo 100, capítulo 150, o último versículo 6, né? Isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, nós humanos, nós louvamos, mas não só o ser humano, toda a criação louva a Deus. E quando a gente fala de adoração, a diferença é, na adoração, o adorador, ele conhece Deus. Então, ele conhece, reconhece quem Deus é. Então, na adoração, por exemplo, a igreja do Senhor está em adoração, por quê? Porque nós louvamos Ele porque Ele fez, pelo que Ele faz, mas também por quem Ele é. Ele é o nosso Criador e, além do nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. Ele é aquele que nos dá a vida eterna, Ele é a nossa luz, o nosso caminho, a nossa vida. Então, nós sabemos quem Ele é, a sua santidade. Sim. Deus é amor, e porque Ele é amor e Ele me amou, eu hoje posso, né, distribuir esse amor que Ele me deu, o perdão que Ele me deu. Então, eu louvo a Ele pelo que Ele fez, mas eu também o adoro por quem Ele é. Tem uma música assim, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então, essa é a adoração. A essência da adoração é, você adora Deus pelo que Ele é. E o louvor, você o louva pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Então, a gente pode concluir que louvor não somente é o momento de música do culto, que quando a igreja se expressa em louvor a Deus, claro, mas através da música, mas o louvor vai muito além do que a música, e a adoração, ela, pelo que você trouxe, me remeteu a um reconhecimento, né, de quem Deus é, portanto, daqueles que creem nele. Sim. Isso significa que adora a Deus, os seus filhos, é isso mesmo? De Deus o adoram em espírito e em verdade, né? Ele coloca uma série de requisitos, né, de como ele quer ser adorado. Inclusive, tem os filhos de Arão, que eles não vão adorar a Deus da forma que Deus falou que era para fazê-lo, e que Deus faz, Ele consome, né? Então, eles são boss, porque eles não adoram Deus por quem Ele é, da forma que Ele pede para ser adorado, né? E nós continuamos, claro, de certa forma, tendo ainda diretrizes em sua própria palavra de como adorá-lo. Então, quando nós conhecemos quem Ele é, nós reconhecemos quem Deus é. É claro que a gente nunca vai ter um conhecimento pleno de quem é Deus, porque Ele é o Criador, Ele é infinito. Nós não, nós temos um limite, um início, e nós vamos ter um fim também, né? Nós temos o dia da nossa morte, mas após a morte a gente vai viver plenamente na presença de Deus, mas nós temos o início. Deus nunca teve o início, Ele é. Ele diz, né? Às vezes é meio difícil de concretizar, porque é meio filosófico, né? Teológico, mas isso mostra a beleza e o privilégio de adorar a Deus, porque se eu o adoro, eu sei quem Ele é, o meu Criador, e mais que isso, o meu Redentor, eu tenho o privilégio de adorar ao Deus que criou todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. Não tem a música? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Então, Ele é absoluto sobre tudo. Muito bem, muito bom. Eu acho que não dá para passar falando de louvor sem definir o que significa essa palavra. O que significa louvor?
Louvor, se a gente for definir dentro, né, do que a gente tirou agora, então, todo ser, resumindo um versículo, né, todo ser que respira louva o Senhor. Então, louvor é você fazer aquilo para o qual Deus te criou. A sua função é, por exemplo, enquanto ser humano, glorificar a Deus. E aí, se a gente for estudar sobre o que é glorificar a Deus, a gente tem muita coisa para a gente estudar, né? Glorificar a Deus. Mas em base, né, a manifestação dele. Nós fomos criados em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis mostra que nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus na Terra. Então, nós temos que mostrar, ainda que manchados pelo pecado, como que Deus ele é. Então, se uma pessoa vem e me ofende, eu não vou ofender essa pessoa de volta. Se for um irmão meu, eu vou chegar a ele no canto, de forma educada, em amor, e dizer, meu irmão, eu não gostei do que você fez, eu não gostei do que você falou. Talvez até eu esteja errado, não seja nem a pessoa. Ou a pessoa fez algo que não foi... eu vou fazer a Karen, né, passar por um vexame. Não. Então, coisas assim acontecem. O louvor a Deus é eu cumprir a função para a qual Ele me criou. Como os pássaros, cantar, a semente, né, virar uma árvore, da árvore virar um fruto, e o fruto assim sucessivamente. Então, as águas correrem no mar, normalmente. Tudo foi criado com um propósito e ele deve cumprir o seu propósito. Muito bom. Agora, trazendo para a música, e o que costumeiramente é chamado de louvor, uma das formas, né, de louvar a Deus, e me remeteu também ao catecismo, breve, a primeira pergunta, qual que é o fim do ser humano? Né, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, que você mencionou. O que caracteriza um louvor ou uma música, agora trazendo para o ambiente da música, que realmente agrada a Deus? Quais são essas características? A coisa mais importante que nós temos que ter em uma música, para que ela agrade ao Senhor, é uma letra bíblica. Então, tem que ser uma letra que você entende claramente o que ela quer dizer, que ela exalta o nome do Senhor, que ela fala, por exemplo, sobre redenção. Ela não tem que ter toda a Bíblia escrita nela, mas tem que ser uma parte uma letra que está condizente com o que a própria Bíblia está dizendo. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que Deus ele é um no sentido de não existe a Trindade. Aí é uma música que não agrada ao Senhor, porque ela está fora, né, do que a Bíblia está dizendo para nós. Então, isso é o mais importante. Depois, as questões de gênero musical, né, isso que normalmente é o que a gente pergunta mais, né, isso depende muito, né? Acho que talvez a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas o principal de uma música, de um louvor, né, que agrada ao Senhor, é que pensa um louvor que é feito para Deus, que é teocêntrico, que é para Deus, não antropocêntrico, que fala do homem, do eu, né? Essa coisa, o homem quer tomar o lugar de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de cântico. Muito bem. A gente recebeu perguntas de quem está nos assistindo, e a pergunta é assim: eu particularmente sinto muito a presença de Deus quando ouço louvores, ainda mais quando a letra fala ao meu coração. A música, nesses momentos, substitui a oração? Substituir, não. O que é a oração, né? A oração é quando nós falamos com Deus. E Ele pode nos responder no momento da oração que nós estamos falando com Ele, né? Pode ser também uma via de mão dupla, mas normalmente a gente pensa na oração com eu estou falando com Deus. E o Espírito Santo pode agir como Ele agiu no dia que eu fui chamada para ser missionária, né? Transcultural. Que eu falei no primeiro podcast. Pode assistir lá semana passada. Sim. Já fazendo aqui o link, né? Então, a música ela não substitui, mas ela pode ser uma oração. Eu posso fazer uma música como uma oração
me direcionando a Deus, falando com Ele. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Então, eu posso usar essa letra como uma oração. Posso falar, por exemplo, Tu és quem a minha alma esperou, né? São músicas que eu estou fazendo em né, vamos dizer assim, espírito de oração, no sentido Sim. de Deus, Ele está ouvindo o que eu estou cantando. Então, sim, é uma oração, sim, mas eu não posso substituir. Embora, quando eu estive com os franceses no Brasil e quando eu estive na França, uma coisa que aconteceu é, antes deles cantar, de nós comermos, né, seja o almoço, a janta, eles cantam. Então, a oração deles é na forma de canção, né? Um amigo à direita, um amigo à esquerda. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado, Senhor, por esse gostoso alimento que nós vamos aproveitar, porque foi o Senhor que fez isso em uma música, que eles cantam todos juntos, como se eles estivessem realmente orando, e eles estão dando graças pelo alimento. Então, é uma forma de orar, mas nós não devemos pegar um louvor para substituir a oração. A oração também falada, ou se você tem dificuldade, escreva a oração, e aí depois você lê a oração que você fez, como uma conversa mesmo com Deus. Muito bom. Me fez lembrar de Romanos 11, quando o apóstolo Paulo explica ali algo muito complexo sobre a forma como a igreja, como Israel vai ser salvo através da igreja, e lhe falta, parece no texto, palavras para ele, e ele usa o que a gente gosta de chamar de doxologia, palavra da glória, palavra de louvor, e diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, ele utilizando de expressão, poesia, né, arte, para louvar a Deus, para glorificá-lo, né? Então, a gente percebe muito essa presença, até mesmo na Bíblia, como é uma forma, a música, assim, é uma forma de glorificar a Deus, de louvá-lo. Sim, e nós temos muitos salmos, né, que são músicas, né? O canto, a Asaf, que é a pessoa, né, dentro da comunidade responsável pela música, e ele vai guiar esse salmo, que é um cântico, mas também é uma oração. O Davi está falando com Deus, ele está em um momento específico, onde ele escreveu aquela canção ao Senhor. E aí, né, todo o povo vai louvar, adorar, ou até mesmo interceder ao Senhor através daquela música. E o canto de Asaf, então tem não só de Davi, né, mas de Asaf e outros, que estão registrados, além do que você falou também, né, que nós cantamos essa oração. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor. Então, assim, daria para cantar vários, né? Que música a gente começa e nunca termina. Muito bom. Vamos fazer um podcast só com música, né? Falando e cantando, isso é muito bom. Seguindo, aproveitando que a gente está falando de música e Bíblia, de acordo com a Bíblia, podemos dizer que a música voltada para Deus vem antes das músicas não religiosas? Qual é a diferença entre a música tocada na igreja e as demais? Qual deve ser o conteúdo da letra? Tá, vamos lá. Vamos pela primeira pergunta, gente. Eu estou com falta de vitamina B12, então vamos lá. Primeira. De acordo com a Bíblia, podemos dizer que a música voltada para Deus vem em primeiro lugar, antes das músicas não religiosas? Eu acredito que sim, porque a música, ela é uma forma de louvor, para o crente, ela também é uma forma de adoração ao Senhor. Então, nós temos as coisas que nós usamos, que nós temos na nossa vida, elas devem ser para nos edificar. Elas devem ser para o nosso ensino e o crescimento da nossa comunhão com Deus. Então, a música, se eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela falou assim, ó, esse determinado tipo de música, de gênero, por exemplo, não estou falando que é,
né? Deixar bem claro. Mas, por exemplo, pagode, para mim, eu tenho que ter uma cerveja num bar. Para essa pessoa, é dessa forma. E ela falou assim, é muito difícil para mim não voltar aos meus velhos hábitos, meus hábitos difíceis. Eu falei, então não escuta. É melhor você não escutar e continuar e correr, fugir da tentação, do que você escutar um tipo de música e cair em tentação. Então, sim, a música, né, que é para o louvor de Deus, que nos coloca, nos traz à memória, né, que nós somos filhos de Deus e que nós estamos diante dele, é importante. A segunda pergunta, que é a diferença entre música tocada na igreja e as demais. Uma é tocada na igreja, a outra não. A gente, desculpa. Mas é que, assim, eu não sei se eu entendi muita pergunta, mas a música, por exemplo, a diferença entre música gospel, né, por exemplo, talvez seja essa a pergunta. A música gospel é a música do mundo, né? Talvez seja essa. Uma música, entende-se que a música gospel, ela foi feita em um contexto religioso, normalmente cristão, então ela é feita para o louvor e para a adoração. Ainda assim, dentro dessas músicas, né, podem haver músicas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com elas, porque a gente tem que tomar cuidado com a letra. Letra transmite teologia, transmite ensinamentos. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor é responsável por escolher, ele é responsável pela liturgia do culto. Então, as músicas que serão cantadas, elas passam pelo crivo pastoral. O pastor vai dizer, essa música tudo bem, essa música não dá, né? Ou ela é longa demais, ele é responsável por isso. Então, ele vai dizer, essa música é longa demais, não dá para inserir uma música de 10 minutos num culto. Ou, por exemplo, ele vai falar assim, essa música aqui, a nossa igreja ela não tem muito essa característica, ou só cantar esse tipo de música não é o ideal. Tanto porque o pastor ele é formado durante 4, dependendo, 5 anos, para que, no mínimo, né, 4 anos, para que ele possa ser um instrumento de Deus no direcionamento da adoração, né, e do louvor da igreja, sendo fiel à Bíblia. Então, a música na igreja, ela tem, sim, uma diferença da música que nós escutamos em casa, né? Eu acredito que sim. E qual deve ser o conteúdo da letra? Bíblico, né? Que nós já comentamos um pouco antes, no início do podcast. Tem que ser bíblico, e a Bíblia ela fala dentro de vários assuntos. Isso, sim, conteúdo para o contexto da igreja. É claro que, às vezes, você está em casa com sua esposa, ou você com seu esposo em casa, e você vai ouvir uma música romântica, vocês vão aproveitar o momento juntos, e isso é uma coisa normal. Eu não sou particularmente contra isso, só que não acho que o ambiente, né, você está na igreja, você vai colocar uma música qualquer. E, inclusive, quando eu estava na faculdade de música, tinha uma música linda, erudita, clássica, que a gente acha que é melhor e não é, né, gente? Mas a letra da música era as letras de funk proibidão de hoje em dia. Uma, por exemplo, ela conseguiu ser registrada porque o homem morreu e na tumba dele ele mandou escrever a letra da música nas pedras. Então, isso ficou registrado. E, realmente, é uma música pornográfica. Mas é uma música, quando você vai ouvir, mas é uma música clássica, não pode? Sim. Era o funk da época. Em 500 a.C., em 1000 depois de Cristo. Então, tudo depende muito da letra. O que a gente está ouvindo, o contexto que a gente está ouvindo, né? Quando a gente vai para o Nordeste, eu fui para o Nordeste 2 vezes. Lá no Nordeste teve um culto na rua, né, evangelístico. Eu toquei triângulo em uma banda cristã, tocando forró. E aí a gente cantou, quão formoso és, rei do em forró. Qual o problema de fazer isso? Chamou a atenção das pessoas que vieram ouvir sobre quão formoso é o rei do universo que tudo criou. Então, a gente tem que, às vezes, ter não tomar cuidado para não julgar o outro pelas escolhas dele e
botar um crivo. O que eu estou escutando? Por que eu estou escutando isso? O que isso causa em mim, inclusive espiritualmente? A gente está recebendo bastante perguntas, inclusive você aí que nos assiste pode mandar mais perguntas. Eu vou estar lendo mais uma. Existem ritmos musicais definidos para o momento do culto a Deus, mais animado, ou momentos mais introspectivos? Ou o que realmente importa nesse contexto é apenas o conteúdo e a mensagem da música? O conteúdo e a mensagem da música é o principal. E sempre vai ser o principal. Nós não devemos, em detrimento do que está sendo cantado, priorizar um gênero musical, né? Óbvio. Mas não pode ter. Eu não concordo, né? Não falar que não pode, não concordo que tenha só um estilo musical dentro da igreja para um culto. Então você vai colocar só música lenta, tá? Isso é legal para você. Mas e o outro que gosta de uma música agitada, que gosta de bater palma, e que bater palma é para o louvor e a glória de Deus? Se você está fazendo isso para o louvor e a glória de Deus, deixa o teu irmão fazer isso. Não briga com ele por causa disso. Isso é uma coisa mínima no reino de Deus, quando você se trata de louvor e de adoração. Então, existem gêneros que eu acho inapropriados? Sim. Eu não sou a favor de funk na igreja, gente. E funk carioca, né? Vamos especificar, porque o funk da década de 70 não é o mesmo, né? Quando a gente vai olhar da onde o funk saiu, a história do funk. Mas, enfim, isso é outra história. Então, acho que existem gêneros que são inapropriados, outros que são muito bem aceitos, que podem ser. Uma vez toquei em uma igreja junto com outros músicos, né? A música Quem nos separará, em uma bossa nova. Tocamos ela no final do culto, no pós-lúdio, depois do culto, né? Então, eu acho que para iniciar, o ideal é uma música mais calma, em que as pessoas possam chegar na presença do Senhor e ter o tempo de orar. Uma música instrumental, nem sequer cantada ainda, mas que é uma música de louvor. Aí, quando você chega no meio do culto, ter os momentos onde tem uma música mais animada, misturada com as músicas mais calmas. Por que essa mistura? Porque quando você vai fazer um CD, você vai produzir um CD, isso a gente estuda, existe um momento de pico, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Se você coloca só música lenta, fica uma coisa totalmente monótona e ninguém vai querer nem comprar aquele CD. Puxa, que negócio chato. Então, para quem gosta nós estávamos falando um pouquinho sobre o Projeto Sola, né? Isso, nem só música rápida, porque a gente precisa, por exemplo, vai terminar o louvor, a terceira música, que é a última, canta uma música mais devagar, para o pessoal acalmar. Quanto mais rápido você canta, mais os batimentos cardíacos ele aumentam. E você está todo eufórico e tal. Aí o pastor, irmãos, podem sentar. Aí você, você não vai nem entender o que o pastor está falando. Tem 1000 coisas passando na sua cabeça. Então, canta uma música mais devagar. Mas antes dela, canta uma música rápida. Canta uma música que tem palma. Né? Tem um hino para cantar. Morri na cruz. Nossa, Deus, é tanto sofrimento assim pela morte de Jesus. Você não está feliz que ele morreu por você? Você ressuscitou. Ele não está morto. Morri na cruz por ti. E que fazes tu por mim? Olha, dá um outro sentido para a música. Então, nós temos que ter cuidado. Existem gerações diferentes dentro da igreja, existem gostos diferentes dentro da igreja, e nós temos que respeitar todas essas gerações e todos esses gostos. Muito bem. E ainda sobre a qualidade teológica nas músicas, a gente falou de música gospel. Toda música gospel pode ser considerada apropriada para o momento de culto, para louvar a Deus? E você acredita que falta, em alguns casos, ou em muitos, reverência nas composições, ou se referindo a Deus de forma informal, com ambiguidade, e até mesmo sincretismo ali,
misturado. O que você pensa? Vamos lá, vamos por partes então, né? A música gospel toda música gospel pode ser considerada louvor? Depende. Ela foi criada para quê? Ela foi criada para o louvor de quem? Né? Porque você pode fazer uma música para o louvor de Deus, para engrandecer o nome de Deus, para falar com profundidade e riqueza da sabedoria, do conhecimento de Deus, ou pode falar eu, 10 vezes na música e você não fala nada sobre Deus. Então, é uma música que não está falando sobre Deus, que não está louvando Deus, que não está adorando a Deus, e ainda assim é uma música que você vai colocar no culto? Acho que não é o ideal. Né? Por isso, o importante, e isso é uma coisa louvável, nós podemos louvar alguém no sentido de dar graças que a pessoa faz uma boa coisa, elogiar, louvar no sentido de elogiar. Então, você elogia o ser humano, mas você não elogia Deus numa música. Não é o ideal para uma música, então não é um louvor congregacional. E aí, isso é uma coisa louvável na IPB, elogiável na IPB, que é o pastor, ele é responsável pela música, porque ele é responsável por toda a liturgia da igreja. Se ele falar assim, essa música não dá, tem alguma coisa ali que ele viu que não dá. Ele estudou 4 anos, fez seminário, estudou ali 24 horas, 7 dias por 7. Não é possível que ele não escolheu uma música porque eu gosto dele, não. E se você tem um problema com isso, então vai lá nele, pastor, não entendi por que essa música foi reprovada. E você tem o direito de concordar ou não, mas alguma coisa tem para ele ter reprovado. Então, nem toda música é louvor, né? E com relação aos pronomes, né? Falta de reverência em algumas composições. Tem, por exemplo, tem gente que vai falar tu és, então vai usar o tu, em vez de usar o você, né? Eu acho que depende muito do lugar. Por que eu digo isso? Se a gente for para o sul do Brasil, eles falam tu o tempo todo. E eu estive com uma pessoa do sul que a menina falava tu para mim o tempo todo. Eu falei assim, cara, que estranho. Eu sou, assim, mineira criada aqui no Espírito Santo. Nós não falamos tu. Ei, tu pode fazer esse trem para mim? Eu falei assim, tu? Da onde isso é? De onde é que você é? Né? De onde é que você vem? Você é filho de quem? Você. Então, assim, a gente acha isso estranho para nós, né? Então, nós vamos achar isso estranho uma música. Agora, se a pessoa que criou, e você lê a música, a letra da música, ela é cristocêntrica, ela louva a Deus e não ao homem, e ela fala sobre Deus, aquele tu é como se fosse o você. Ele não está querendo ser desrespeitoso, tanto porque a letra da música diz que ele não é desrespeitoso a Deus, ela não é desrespeitosa. Agora, nós não falamos, por exemplo, vós-me ser, poderia, por favor, Felipe, colocar água neste copo para mim, vossa senhoria. A gente vai fazer isso com o juiz lá não sei aonde. Então, assim, o você mesmo, né, já não é um tratamento de falta de respeito. O que Deus está olhando na adoração é o coração da pessoa que está falando. Então, mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado com muita informalidade, né, para a gente não achar, é o cara lá de cima. Não, também não é assim, né? Não é o cara lá de cima. Meu brother. Não, é Deus. Você pode ser meu colega, meu brother, meu amigo, mas Deus não. Ele é meu Pai, meu Senhor, meu Criador, meu Redentor. Então, tu és aquele que me dá o refrigério, que me leva às águas tranquilas, mas não é o cara lá de cima, né? Vamos ter um pouco de respeito também por ele. E questão de ambiguidade, se a música é ambígua, desiste. Assim, básico. Né? Teve uma música recentemente que ela saiu, ela é uma música ambígua, quem aí ficou... teve muitas crentes dando, inclusive, um testemunho feio, né? Porque a música ela é ambígua e ela deu interpretações para 2 coisas diferentes. Então, sai que é cilada. Não fica discutindo, só não ouça, não queira cantar essa música em um culto, em um momento que vai gerar um desconforto, porque a música ela tem que ser um instrumento para edificação, não o contrário. E o sincretismo, para quem não sabe, é aquela coisa assim. O francês é ótimo com o sincretismo. Por quê? Ele vai falar assim, todos os caminhos levam a Deus. E como missionário eu respondia, verdade.
Talvez nesse momento você tenha regalado, olha essa missionária aí, ela não é crente não. Mas, irmãos, todo mundo quando morrer, ou quando Jesus voltar, vai ter um encontro com Deus. Então, independente do caminho que você esteja seguindo, você vai ter um encontro com Deus. Então, nesse sentido, é verdade. Agora, o caminho é o único caminho leva ao céu. E esse caminho é estreito, ele é difícil. Tem os seus momentos bons, tem um momento de descanso, mas o sincretismo, o que ele faz? Ele junta todas as religiões e ele fala, não, tudo bem, não tem problema isso daqui. Aí começa com coisas pequenas até chegar no nível em que fala, não, tudo bem, é relevar uma coisa que a Bíblia ela não dá brecha para aquilo. Então, o sincretismo, se tem uma música que você percebeu que é assim, mesma coisa com ambiguidade, foge dela, vai estudar sobre o cantor, né? Talvez seja só uma música, talvez seja o cantor, talvez seja a editora, começa a pesquisar um pouco mais. E se for só a música, larga a música para lá e não escuta. Agora, se for o ambiente, né, todo o CD, se for mais coisas assim que apontem para o mesmo caminho, deixa de ouvir. Muito bom, muito bom. A gente também está recebendo elogios aqui no nosso chat das respostas que estamos dando aqui, bem didáticas, agradecendo bastante. E mais uma pergunta, de que forma o ser humano pode louvar a Deus a não ser com a voz? Com as palmas. É uma das formas de adorar a Deus, de louvar a Deus. Você fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Por exemplo, eu sou professora de música. Eu posso chegar atrasada, eu posso não preparar as aulas que eu tenho que dar. Eu não tenho como saber exatamente, eu já tive mais de 100 alunos em um período. Eu não tenho como saber exatamente a aula de cada um, mas eu sei o próximo passo que eu tenho que dar com cada um. Eu sei para onde que eu estou indo, eu sei aonde eu estou, eu tenho um planejamento no mínimo geral. Hoje que eu tenho menos estudantes, eu sei, por exemplo, a próxima aula que eu vou dar para um aluno, dependendo da resposta dele que ele tiver em casa. Então, eu tenho que ser uma boa profissional no meu trabalho. Se eu sou chefe, eu tenho que ser um bom chefe. Né? O ideal não é nem ser chefe, é ser líder, viu, gente? Existe uma diferença aí, principalmente na igreja. Se eu estou cantando, eu tenho que fazer isso não para que eu apareça. Eu não tenho que tocar todo domingo igual um fominha se tem mais gente que quer tocar também. Eu tenho que respeitar os limites dos outros. Então, se alguma coisa que eu posso fazer musicalmente também, assim, quer ver alguém que normalmente nós nunca remarcamos o trabalho dessa pessoa, a não ser que dê errado. A galera que fica no som. Quando o microfone falha, todo mundo olha para trás. Quando a letra não passa, todo mundo olha para a pessoa que está lá, não está passando a letra, eu tenho que cantar. Isso é em todas as igrejas. Não está passando a letra do hino, eu não sei qual que é a próxima frase. Irmãos, às vezes não é nem a pessoa, o equipamento não é bom, o equipamento deu um defeito lá na hora, deu um bug. Então, assim, a melhor forma de eu fazer, ele está tentando fazer o melhor dele, glória a Deus. Se ele não está, o problema é dele. O que eu tenho que fazer é falar, ei, meu irmão, você está precisando de ajuda? Ou no dia que eu não percebi que deu defeito em nada, chega na pessoa na sua igreja e fala assim, cara, eu não percebi teu trabalho hoje, parabéns. Agora, realmente, hoje foi maravilhoso. Os músicos não são só aqueles que estão tocando e cantando. São também aqueles que estão na preparação, que estão no som, que está na luz. Por exemplo, hoje tem uma equipe aqui trabalhando, não somos só eu e o Felipe. Também, no dia que o Lucas estava aqui, tinha outras 3 pessoas, hoje tem outras 2 pessoas. E, então, assim, existe todo um mecanismo, eles fazem reunião durante a semana para poder preparar. Então, existe as pessoas que fazem perguntas, é tudo uma equipe, é todo um sistema para que alguma coisa funcione. Essas pessoas precisam fazer bem o trabalho delas para que o que a gente esteja fazendo seja bom. E para que Deus se agrade do que a gente esteja fazendo. Muito bom. Falando sobre música como ferramenta, a música possui
um poder evangelístico, ela é muito usada na igreja. Tem igreja até que usa mais a música que a palavra. A gente pode até falar um pouco disso também, né, se é adequado até. Mas qual que é a importância da música como um poder evangelístico e a melodia nesse processo? A música ela não é um poder evangelístico, mas quando ela é cantada, que ela tem uma letra bíblica, a letra tem o poder, porque a palavra do Senhor é poder. Legal. Para transformar vidas. Então, se você está... Nossa, me arrepiei. Não é? Isso é muito profundo, queridos, porque se você está cantando uma letra bíblica, uma música, que ela tem a palavra de Deus em todos os momentos, isso está conduzindo você cada vez mais próximo de Deus. E aquele que não conhece o Senhor, ele pode vir, e tem pessoas que eu conheço que tiveram um encontro com Deus, porque Deus veio ao encontro dessa pessoa através de uma música. Ela se converteu através de uma música por causa da letra da música que falava do Senhor. Então, sim, a música é evangelística, né? Tanto que eu estou indo para o campo missionário para trabalhar com música, para evangelizar através da música. Ela é um momento em que Deus se encontra, o Criador se encontra com a sua criatura. Isso existe. Tanto para nós que já reconhecemos Deus como nosso Senhor, quanto para aqueles que ainda não reconhecem, mas que um dia irão reconhecer. E a música pode ser esse instrumento de proclamação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poder. Então, a segunda pergunta, né, que é... Qual mesmo? A melodia nesse processo. A gente tem até músicas que são muito ricas em melodia. A gente pode até explicar o que é melodia, harmonia e ritmo, já que a gente está falando de música. Mas outras muito pobres em melodias. É um recurso que a gente pode utilizar, e como você já até trouxe, o foco é a letra, é o carro-chefe ali. O restante vem depois, mas qual que é a importância desse restante? Sim. Imagina, agora um exemplo bem assim, esse é bem simples mesmo. Imagina um bolo de cenoura. Pô, gostoso, maravilhoso. Para quem gosta, né? Agora imagina esse bolo com uma calda de chocolate, assim, dá uma vontade de comer um pouco mais, né? Só mais um pedacinho, né? Então imagina alguma coisa que você gosta, agora melhora, né? Claro que nós nunca vamos melhorar o evangelho, mas a música, ela é a roupa do evangelho, né? Entre aspas, muitas aspas, né? Mas assim, a melodia, ela pode pode dar uma impressão mais vívida, ela pode dar uma impressão mais alegre ou mais triste, né? Causar alguma coisa, um impacto em quem está ouvindo. Então, ela é importante, sim, porque é o prato onde você está entregando a sua comida. Vamos pensar na música como dessa forma. Então, a melodia, ela é o que a gente canta. A harmonia, ela pega a melodia, e aí o violão vai tocar um acorde. Esse acorde pode dar uma sensação diferente na melodia, dependendo de como você guiar a harmonia, né, que a gente fala. E o ritmo, você pode, por exemplo, ter uma melodia... Agora é um pouquinho mais técnico, né? Mas você pode ter uma melodia totalmente fraca, vamos assim dizer, né? Um pouco mais pobre, com uma harmonia um pouco mais elaborada e um ritmo básico, que você não muda. Então, tem uma música, vou pegar um exemplo aqui agora na hora, né? Mas aquela... Calmo, sereno e tranquilo, cinco descanso neste viver. Essa música eu acho que tem só 4 acordes. Tan, tan, tarirara. Olha o ritmo. O ritmo dela é fantástico. E é uma coisa simples. Pam, 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 parim, pam. Pariraram, pam, pam, param, pam. E aí você tem uns momentos de pausa aqui, por exemplo. Isso deva um amigo
que só por ele, que aí você dá uma ênfase, você respira, e aí os cantores utilizam essa pausa para respirar, para poder dar uma extensão, falar uma frase um pouco maior e fazer um fraseado bonito. A fraseado, né, para quem é cantor, é a forma que você canta. Isso deva um amigo, pode ser, isso deva um amigo. Então, assim, depende muito de como é que você... Isso deva a energia que você passa para essa mensagem que você está falando, né? Então, uma música, ela deve existir dinâmica, que é cantar mais forte, cantar mais fraco. Isso deva um amigo quem? Que só por ele eu pude existir. Ele é Jesus, você brinca com a música, e isso deixa a música mais leve ou um pouco mais pesada, e aí você vai entregando o evangelho de uma forma mais lúdica, mas ao mesmo tempo continua tendo seriedade, né? E uma forma que dê prazer a escutar, dê prazer a cantar, tenha prazer em tocar também aquela música. Porque nós que estamos tocando e cantando, nós estamos adorando, tá, gente? Nós não estamos guiando a igreja de adoração, porque quem fez isso foi Jesus. Jesus trouxe, né, a igreja novamente, Jesus trouxe o seu povo à adoração. É Ele quem faz a ponte entre nós e Deus. Então, o grupo de louvor, nós estamos aqui simplesmente como servidores, como servos, para servir ao Senhor, para servir a igreja a qual nós fazemos parte e juntos servimos a Deus, louvarmos e adorarmos a Deus. Nós não estamos levando a igreja à adoração. Nós somos a igreja que estamos adorando ao Senhor. Amém. Amém. A gente percebeu então que a palavra tem que ser o nosso carro-chefe, tem que estar em primeiro lugar, em primeiro plano, e Cristo é a palavra. Fazer um trocadilho com o nome do nosso podcast. E o que a gente observa, Karen, que algumas igrejas têm se adaptado para atrair as pessoas, transformando esse momento de culto, e muitas vezes com a música, em um show, certo? Muito semelhante a um show, com luzes, com efeitos e etc. Qual que é a sua visão sobre isso, que é muito comum? Então, eu estou falando qual a minha visão sobre isso. Deixar bem claro, pode ser que tem gente que concorda, gente que não concorde, isso é normal. Então, os teólogos mesmo não têm uma definição clara sobre isso, tá? Então, eu estou falando a minha posição, a minha opinião. E tem um pastor no Instagram que eu gosto muito dele, é do Espírito Santo, mas ele está em Minas, e são 2 irmãos, né? Um dos irmãos, ele é uma igreja assim, né, igual aqui, que luz branca, e aí é projetada a letra lá e tal, e o irmão dele é a igreja, os 2 são pastores presbiterianos, e o outro irmão, a igreja é de parede preta, que tem o louvor lá na frente, com fone, né, o grupo de cânticos, e eu não acho que nenhuma nem outra está errada. Talvez você se escandalize com a minha opinião, mas eu não acho que está errado. Eu fui em igreja, foi em um outro estado, mas tem aqui na Serra, inclusive, no Espírito Santo, na Serra, igrejas que têm a parede preta e são presbiterianas, né? Que a gente gosta de falar parede preta, né? Mas assim, que são igrejas que são mais introspectivas, a gente vai dizer nesse sentido. E elas fazem isso, mas elas têm o louvor que é cristocêntrico. Elas têm, por exemplo, a pregação, que é cristocêntrica, e as músicas, elas são para corroborar a palavra do Senhor que está sendo pregada. E a gente falou até agora que isso é o mais importante. Então, a gente tem que lidar com isso como o mais importante. Então, se a igreja está pintada de verde, de amarelo, de azul, de preto, de branco, a palavra tem que estar sendo pregada, porque eu já fui em igreja tradicional, né, vamos assim dizer, que eu falei assim, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O que nós temos que avaliar em primeiro plano é a palavra, e em segundo plano
Se você não se dá bem em um determinado tipo de igreja, com uma certa na forma que ela está naquele, né, a forma de adoração, se tem fumaça e tal, cara, procura a igreja que você vai estar bem para você adorar o Senhor, porque você é servo dele, você tem que adorar bem a ele, né? É claro que você sempre vai ter que se adaptar, porque a igreja não é para nós, é para Deus. Então, tem que ter um limite também, você também precisa ceder. Mas precisamos diferenciar. Uma coisa é show. Eu fui no show do Fernandinho, eu tinha uns 17, 15 anos, meu pai estava comigo, olhei para o meu pai pulando, eu falei, cara, esse cara é muito louco. E assim, eu amei, eu tenho isso gravado na minha cabeça, entendeu? Junto com os adolescentes da época. Então, show é show, vai lá, pula, se acaba, fica rouco. Se você for cantar, não fique, toma cuidado. Mas assim, show, eu gosto de show, amo show, fui em vários, Aline Barros, Fernandinho, Oficina G3, maravilhoso, Paulo César Baruch, cara, então assim, só que também tem gente querendo fazer show, que você chega lá, está ministrando a palavra. Eu não vou mais, eu fui 2 vezes no show de uma cantora que fez a mesma coisa, eu cheguei lá, canta a mesma coisa como um mantra, umas 10 vezes, aí depois fica falando a palavra, eu paguei para um show. Agora, se eu vou numa igreja, eu não estou pagando para um show, estou indo para adorar a Deus. Se você não adora a Deus ali, aí sim, tem alguma coisa errada. Adorar a Deus no sentido de prestar culto, com reverência, com consciência, culto racional, sim, agradável, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Tudo isso pede essa postura, e são ambientes e propostas diferentes, pelo que a gente tem falado aqui e entendido. Sim. Bom, nós estamos chegando ao final. A gente ainda tem mais um ponto que entendo que é muito válido para aplicação. Então, quando a gente fala de música na igreja e aplicação dela, a gente está falando também de pessoas que se envolvem, que se candidatam a participar dos ministérios de música da igreja, tanto que você falou, louvando a Deus em todo o tempo, quem está na técnica, quem está na sonoplastia, quem está tocando um instrumento ou cantando. E quando alguém vai fazer parte desse ministério, isso é um ponto de chegada para essa pessoa se sentir parte, se sentir bem, se sentir integrada, ou é uma jornada ali de crescimento? Ela deve ter uma postura de que forma? Ela deve buscar mais conhecimento? Ela deve estudar mais? Ela deve se dedicar? Ela deve se aprimorar para entregar um serviço mais aprimorado, mais excelente? E como diferenciar a excelência musical, alguém muito virtuoso musicalmente, de exibicionismo? Nessa última é muito fácil responder, porque essa daí é o seguinte: uma pessoa que sabe muito e que ela não quer se exibir, porque uma pessoa pode saber muito pouco, quase nada, e querer se exibir do mesmo jeito, tá? Conhecimento não quer dizer que você se exibe. Mas uma pessoa que sabe muito ou não, o fato de você ver como que a pessoa se exibe ela precisa aparecer o tempo todo. O solo tem que ser só da guitarra, e tem que ser muito alto, e tem que ter o solo daquela música, senão o cara fecha a cara. Não. Aí tem a bateria, não, mas a bateria tem que estar mais alta que os outros instrumentos. Se o baterista for bom, for um profissional, pelo menos semi-profissional, ele vai saber dosar a mão. Aí agora o baterista está queimando ali a orelha. Porque, gente, não precisa estar alto. E assim, eu estou falando da bateria porque quanto mais um instrumento estiver alto, e a bateria em um lugar pequeno, eu não gosto de bateria eletrônica, tá? Mas, infelizmente, hoje é necessário. Eu entendo que é necessário. Mas, se você tiver um baterista que ele não souber dosar a força dele, isso é técnica, isso é estudo. O cara pode tocar muito bem. Se ele não souber utilizar a técnica, se ele não souber tocar muito bem, dosando a dinâmica dele,
O forte não tem que ser realmente o forte. O forte ainda está dentro do fraco dele. Ele pode tocar mais forte que aquilo, mas ele tem que dosar a mão dele. Ele tem que, né, o volume, quem é baterista de verdade entende o que eu estou falando. Você sabe dosar o volume na sua mão, no seu braço, na sua perna. Então, se ele toca muito alto, os outros instrumentos vão tocar alto também, porque ninguém vai se ouvir. E aí você tem um vocal que está se esgoelando, que não consegue cantar direito, tem alguém que vai sair com a cabeça doendo, porque o louvor está extremamente alto. Então, o exibicionismo, ele atrapalha muito. Alguém exibicionista, ele tem que aparecer, ele tem que estar mais alto, ele tem que tomar muita atenção, né? Isso é um problema. E a segunda... do estudo, a pessoa entrou, aí agora ela já está tudo certo, ó, já faço parte da tribo, ou não? Ela tem que se aprimorar, tem que buscar conhecimento? Precisa sempre buscar conhecimento, dois tipos de conhecimento, conhecimento espiritual. Então, você precisa conhecer o Senhor. Se você não está fazendo a sua devocional, se você não está orando, né? Você não tem uma devocional onde você se encontra com Deus, você não é uma boa pessoa para ser um músico. Desculpa. Não dá. Por que que não dá? Porque você está adorando ao Senhor. Você está sendo o exemplo. As pessoas olham para quem está ali na frente como exemplo. E o seu exemplo é uma pessoa vazia. E tem uma outra coisa. Nós nos enchermos do Espírito. Não é o Espírito que vem se encher na gente, não. Então, você tem que comer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Nós temos que nos debruçar diante dela, estudar, ler, entender aquilo, mastigar aquilo. E outra coisa, uma pessoa que está chegando na igreja, se já é um crente, né, que tem algum tipo de experiência com Deus, que conhece ao Senhor, deixa ele um pouquinho ainda, vê como que essa pessoa funciona, né, ver o estilo da pessoa, deixa a pessoa entender como é que a igreja funciona, deixa a pessoa entender como que o grupo funciona, pelo menos assim, há algum tempo, observe, porque às vezes o músico é maravilhoso, mas ele não toca bem em equipe, ele não se dá bem em equipe, você está entrando para uma equipe, então você está trazendo para a equipe um problema, ou alguém que também, não só além de problemas, todo mundo traz, todo mundo inclusive eu, também vai trazer soluções, alguém que está vindo para servir, para somar. Então, não deve ser simplesmente chamativo. Claro, existem exceções, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa o fulano tocar, porque senão ele não vai vir mais na igreja. Vai estar vindo na igreja para realmente ouvir a palavra de Deus, servir ao Senhor, ou porque ele quer ficar lá na frente tocando? E tem outra coisa, tem um versículo que fala que o homem que não respeita a sua esposa, o homem que ele não honra a sua esposa, Deus não escuta a sua oração. Você acha mesmo que essa pessoa é apropriada para estar na frente da igreja cantando, tocando, tá na mesa de som, administrando alguma coisa, ou está passando um slide? Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito. É por isso que nós temos na escolha dos diáconos, né, quando os presbíteros não davam mais conta, o que a igreja faz? Ela vai orar, porque ela queriam pessoas cheias do Espírito, e assim o próprio Espírito Santo aponta quem ele quer. Amém. E nessa mesma linha, para a gente finalizar, quais as referências musicais você indica e materiais de estudos também para quem faz parte de uma equipe de música, equipe de louvor, ministério de música? Olha, ouça música todos os dias, música que você gosta, música que você não gosta, porque as músicas que a gente não gosta nos ensinam muitas coisas também. Fuja daquilo que é a aparência do mal para você, que vai te levar para pensamentos tortuosos ou palavras que você não deva falar. Procure um professor. Se você não tem condições de um professor, procura a sua igreja e fala assim, eu quero aprender. Tem alguém aqui para me ensinar? Se você sabe e tem alguém que queira aprender, ensina, porque você vai fixar o que você sabe, além de você passar, e imagine, daqui 30 anos, talvez você faleça, não tenho condições mais de tocar, e talvez nem 30, talvez você se mude ano que vem. Tem alguém para assumir o posto que você
você está hoje, você precisa pensar nisso, você precisa Bacana. investir nisso também, né? E isso é uma forma de aprendizado. O ensinar é uma forma de aprender. Então, ouça, pesquise sobre o seu próprio instrumento. No YouTube tem muitas coisas, na internet tem PDFs, tem muita gente boa dando aula, inclusive gratuita. Ou, se não, você paga R$40, você faz uma aula, ou num mês. Hoje a aula, verdadeiramente, se for pagar, é R$200 um professor de música por mês. Né? Então, se você está pagando pouco, cara, valorize aquilo. É uma chance que você tem de desenvolver. E material, você vai conseguir com essa pessoa alguma coisa que vai te guiar. Mas não deixe de ler a palavra e de buscar o Senhor e de buscar o crescimento no seu próprio instrumento. Amém. Maravilha. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito desse tema. Por mim, eu ficava aqui muitas horas falando disso. Quero te agradecer, Karen, por mais uma vez apoiar a gente aqui no podcast Cristo é a Palavra. E também convidar você que puder, nós teremos aí, está aparecendo, o Festival de Música da UMP, bem oportuno o nosso tema, no dia 11 de abril, na IPB de Jardim Camburi, a partir das 6h30. Então, a União da Mocidade Presbiteriana anualmente tem o Festival de Música, que é uma oportunidade de louvar a Deus. E cada UMP, cada organização de mocidade é recrutada para participar e trazer músicas, trazer versões, e um momento de adoração, de louvor a Deus ali. E você está convidado na IPB de Jardim Camburi a participar, a estar ali com a gente. Bom, a gente passou aqui bastante tempo desvendando a música, que é o tema do nosso podcast. Quero agradecer muito novamente a sua presença e pedir que você ore, agradecendo a Deus por esse momento e que essas informações que a gente trouxe aqui possa edificar muitas vidas. Claro. Obrigada mais uma vez pelo convite e oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, o Senhor que criou todas as coisas, que nos redimiu, que nos escolheu, que nos dá a oportunidade de conversarmos sobre a Tua palavra, de conversarmos sobre música, de conversarmos, ó Pai, e falarmos juntos, crescermos na fé, conversarmos sobre Ti, o Senhor que criou todas as coisas, que sustenta o universo nas palmas das Tuas mãos. Senhor, nós Te rendemos glória, nós Te adoramos, porque Tu és o Deus, ó Pai, da nossa salvação. Obrigada por isso, obrigada por este podcast, e que todos possam descansar, ter um momento bom. Nós que estamos aqui e aqueles que também estão nos assistindo, ó Deus, e participaram, obrigada por cada um. Que o Senhor esteja nos dando um bom descanso e um bom final de semana. A Ti seja o louvor. Obrigada, Pai, porque nós estamos no final de semana onde nós comemoramos a Páscoa, que é também o momento onde o Senhor morreu, mas já ressuscitou. Vivo está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, o Senhor que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, por sermos Teus filhos, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos você que ficou até aqui. Muito obrigado pela sua presença. Cristo é a Palavra.